que vai acontecer com o mundo e, em particular, com o nosso país nesse novo ciclo Shemitah que está para começar? Se examinarmos a história com o coração aberto, como já disse, veremos que o mundo não tem passado sem juízos nesses momentos de transições. Grandes eventos e mudanças ocorreram em anos como esses. E, ao que parece, esse ano não será diferente. À medida que o tempo passa, o mundo segue indo de mal a pior. O cenário do mundo segue se afunilando para um cumprimento em um futuro, ao que parece cada vez mais próximo. Há um clima nebuloso se formando no horizonte mundial. Coisas inusitadas, inéditas e assustadoras estão acontecendo. Mas a palavra nos alerta de que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. E Paulo nos disse que aquele dia não nos pegará como ladrão. Aquele que tem o Espírito sabe qual é a mente do Senhor, porque tem a mente de Cristo. E esse mesmo Espírito testifica em nossos corações que o dia da nossa reunião com Ele se aproxima. E seja pela palavra escrita ou pela palavra revelada, sabemos que um grande avivamento virá sobre a igreja, se é que já não começou, para preparar e capacitar a noiva para um último testemunho e chamado a esse mundo ao arrependimento e para capacitar e prepará-la para o encontro com o Senhor nos ares. Em meio a tudo isso, muitos servos de Deus ao longo dos anos, no mundo inteiro, têm tido sonhos e visões de que esse grande avivamento varreria o nosso país e que capacitaria o Brasil para ser celeiro do mundo no final dos tempos. Estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual muito forte em nosso país, que tem se refletido na política, que hoje vive o assédio de um comunismo renascido e autoritário. Vivemos o risco iminente de seguirmos o caminho dos nossos vizinhos, Venezuela, Argentina, Chile e Cuba. Aliás, temos escapado como que por um milagre. E quando olhamos as circunstâncias ao nosso redor, parece que não iremos escapar por muito tempo. E todas essas manifestações marcadas justamente para o dia 7 de setembro, que prometem ser as maiores da história do nosso país, justamente na data da chegada do ano Shemitah, não podem ser coincidência. Algo grande está por vir sobre o Brasil. E eu creio que não é ruim. Há uma esperança em meu coração, que por misericórdia Deus dará escape ao nosso país. O Brasil será refúgio para argentinos, venezuelanos, cubanos, bolivianos e para muitas outras nações do mundo que estarão debaixo da opressão dos comunistas e globalistas. Vamos orar pelo nosso país, para que assim como hoje o Brasil já é celeiro de comida para o mundo, que assim como hoje nós alimentamos o mundo com a comida que perece, que logo o Brasil seja também celeiro de missões e alimente o mundo com o pão que desceu do céu. E nem precisaremos ir ao mundo, eles virão até nós e serão bem recebidos aqui. Esteja pronto para o ID, para atender o chamado do Senhor nesse novo ciclo que se inicia. When SARS comes here, quando a doença do SARS vier até aqui, don't be afraid of it. não temam. Yesterday I had a vision. Ontem eu tive uma visão. I saw men going to cities where the cities were quarantined. Eu vi homens indo a cidades que estavam em quarentena, Going inside of a quarantined city entrando numa cidade em quarentena and cleansing it from the plague. e aniquilando a praga naquele lugar. And sweeping the whole city into revival. E levando a cidade a um grande avivamento. Not only with this plague, Não só esta praga, o SARS, but the many more mas todas as outras that are going to come que virão before the end. antes dos tempos finais. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem um projeto, Oswaldo, para o Brasil. Deus tem um projeto de um grande avivamento. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de crentes. E esse avivamento, antes de vir para o Brasil, Deus vai limpar a nossa pátria, Deus vai limpar a nossa nação. Eu queria que as pessoas soubessem disso. E que as pessoas confiassem em Deus. Porque muita gente confia na força do seu próprio braço, mas a Bíblia diz: maldito do homem que confia na força do seu próprio braço.
Bendito é aquele que confia no Senhor. E Deus sempre esteve no comando, Deus tem um projeto para o Brasil. E o Brasil, o socialismo e o comunismo vai ser extirpado da nossa nação. Aleluia. Extirpado. Amém. Por Deus. Por Deus. Essa é a minha principal luta, pastor. Por Deus. A minha vida é dedicada a isso. Entendeu? Por Deus, Oswaldo. Vai ser extirpada da nossa nação por Deus. As pessoas, a palavra de Deus diz assim, operando Deus, quem impedirá? Então, às vezes eu dou risada e as pessoas até brincam ou brigam comigo e falam, pastor, uma situação tão séria e você está rindo, você está dando risada. Eu estou dando risada porque as pessoas estão tentando forçar uma situação ou tentando segurar ou conter uma enchente com uma folha de papel. Essa é a situação que eu vejo hoje. Pessoas com uma folha de papel tentando segurar uma grande enchente. Entendeu? Eles não vão conseguir conter isso, porque o próprio Deus, uma revelação que o Senhor me deu algum tempo atrás, talvez a tua memória seja melhor que a minha, houveram 3 grandes manifestações no Brasil nesses últimos dias aí, grandes manifestações. Antes da primeira manifestação, só para te dar uma relação de tempo, eu vim aqui e disse isso, olha, Deus falou para mim que vão haver 3 grandes manifestações no Brasil. 3. E nós vamos ver o povo sair na rua. Mas a última vai ser a maior. Vocês vão ver as pessoas com a cara pintada de verde e amarelo. Vocês vão ver pessoas, Deus me deu uma visão, Oswaldo, algum mês, eu acho que um mês atrás, 40 dias antes das pessoas falarem de 7 de setembro, ninguém falou. Antes de tudo isso acontecer. E eu vim e falei aqui, eu disse assim, olha, Deus me mostrou o povo na rua, Deus me mostrou os caminhões parados nos acostamentos das estradas, nos postos de gasolina. Deus me mostrou eu andando no meio disso, nas ruas, nas estradas, eu estava andando no meio disso. E eu vi as pessoas correndo com bandeiras do Brasil, para lá e para cá. E aí o Senhor falava para mim, olha aqui, ó, passou 3 dias, quando passava 3 dias, os caminhões saíram do acostamento e começavam a entrar no meio das pistas e trancou tudo. E Deus falou para mim assim, ó, eu vi o rosto de Deus soprando sobre o Brasil. E o Senhor falava que aquele sopro dele era um sopro de fogo. E aquele fogo que Deus estava soprando sobre o Brasil era um espírito de indignação. Que Deus ia trazer um espírito de indignação no coração das pessoas, ia fazer essas pessoas todas indignadas saírem para as ruas. Então, esse mover todo que vai acontecer no Brasil, quer queiram, quer não queiram, isso não é uma coisa política, as pessoas não entenderam isso ainda, não é uma coisa política, não é o Sérgio Reis, o Chico da Silva, o João Pena Branca que está incentivando o povo a ir para a rua, não é isso, as pessoas não entenderam isso ainda, isso é um movimento do Espírito Santo de Deus e ninguém vai impedir isso, Oswaldo, ninguém vai impedir, isso vai começar pequeno e vai se tornar gigantesco. Ninguém vai impedir. Eu não estou falando isso porque eu quero que aconteça, eu estou falando isso aqui de uma maneira profética porque Deus me mostrou que isso vai acontecer. Assim como Ele já me mostrou as outras coisas que aconteceram de lá até aqui. The Lord said, that's the next generation. And people say, can any good thing come out of there? Look at those countries. They're falling. They're bankrupt. They're immobilized. They're quadriplegics, as it were. Can any good thing come out of there? But I tell you, the greatest move of God, the Lord told me when I was 27, would not be our generation, but would be the generation behind us, that they would do signs, they would do wonders, they would change nations, they would change, I tell you, they will change society, and society will not change them. And there is a movement of reformation coming. And the power of God is going to hit the low places. Justice movements are going to spring up all over the world and make the low places high.
righteousness is going to move into corrupt governments. Brazil, Brazil, get ready. Brazil, Brazil, a wave of my holiness and a wave of my power, Reformation power, is coming to the nation of Brazil. And many other nations too. Because the low places will be made high. The high places will be made low. For that generation who prepares the way for the coming of the Lord. Senhor, te louvamos por quem tu és, por tudo que tens feito e pelo que ainda hás de fazer por essa nação. Perdoe os nossos pecados e não nos trate conforme os nossos delitos. Abençoe o nosso país, faça-o próspero, estenda suas mãos ao desempregado, aos que estão de luto, ao que perdeu tudo e ao que está cansado e perdido. Cubra o nosso país com a tua graça e que a justiça triunfe sobre a impiedade. Destrone os homens ímpios que hoje governam sobre essa nação. Dê-nos governantes corretos, honestos e tementes a ti. Abençoe o nosso presidente, dê a ele sabedoria e temor ao Senhor, para que ele governe esse povo com justiça. Sabemos que o fim vem, e com ele o juízo que há de vir sobre toda a terra, mas que enquanto a sua igreja estiver sobre a terra, o nosso país seja poupado, e que por causa daqueles que invocam o teu nome, haja justiça, paz, prosperidade e felicidade nessa terra. Que o mundo veja o que o Senhor vai fazer aqui, e que glorifique o teu nome por isso. Amém.